Maravilha, gente! Muito bom dia, professor Fernando Melo, fofinho, e trazendo informações para vocês nesse finalzinho de 2020 sobre a estrutura do modernismo. Então preste atenção nessas dicas quentíssimas, esse resumo bastante consistente para que você venha se dar bem na sua provinha e adquirir o êxito necessário para que em 2021 venhamos a estar juntinhos, venhamos a estar concatenados nesse propósito da sua vitória, tá? Então vamos para o terceiro momento modernista, especificamente, falar um pouquinho também sobre modernismo e a questão do modernismo mais contemporâneo, que é a pós-modernidade, tá? Então deixe-me compartilhar aqui com vocês. Falar sobre o terceiro tempo modernista é falar sobre um período que vai ter o seu início a partir de 1945. Nós vamos sair de uma contextualização mais voltada aos fundamentos da ruptura com os padrões tradicionais, o senso anárquico, destruidor, a implementação de novas concepções, de novos contextos, batendo de frente contra o tradicionalismo. É o que vimos basicamente na primeira fase do modernismo, logo depois da Semana de Arte Moderna. Aí depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, começa a segunda fase do modernismo, que é a partir de 1930, e aí você tem todo um caos econômico no mundo, fora isso as guerras. No Brasil tem uma profunda transformação política com a chegada da Era Vargas, então tem muita coisa acontecendo, e a segunda fase ela é mais séria, dividida em poesia e prosa. Na poesia você destaca Cecília Meirelles, você destaca Vinícius de Moraes, você destaca Carlos Drummond de Andrade, você destaca Jorge de Lima, você destaca Murilo Mendes. E na prosa, que são as histórias, os romances, aí vem Raquel de Queiroz, vem Mestre Graça, que é Graciliano Ramos, vem José Lins do Rego, vem Érico Veríssimo e Jorge Amado. Cita-se Mário Quintana. Então, dentro dessa contextualização, a segunda fase do modernismo ganha força e dura cerca de 15 anos. E aí acaba a Segunda Guerra Mundial e no ano de 1945 vem o terceiro tempo modernista, em que os principais escritores são esses três aí que vocês estão vendo. É Clarice Lispector, o rapaz de gravata borboleta Guimarães Rosa e João... Eita, fugiu o nome dele agora. João Cabral de Melo Neto. Ah, não lembra? Término da Segunda Guerra Mundial. A partir de 60 vem a Guerra Fria, né? Logo depois, em 1946, se não falha a memória, foi o Tribunal de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade da Alemanha que fizeram o julgamento dos generais de guerra nazistas, né? Fim da Era Vargas no Brasil, e a partir de 64, golpe e ditadura militar até 85, com o direito a já e o princípio da democracia. Que foi, meu filho? Que foi? Valeu. Espera aí, gente. Deixa eu ver o que eu ver aqui. É assim mesmo, é assim mesmo. Melhorou, né? Que estranho. Está pela metade. Outro. Saco esse negócio. Onde foi tudo aqui, meu Deus. Peraí, viu, gente? Mas vamos falar um pouquinho, né? Na terceira fase do modernismo, a partir de 1945, os escritores eles vão apresentar um equilíbrio maior. Vão resgatar algumas ideias tradicionais,
que, por exemplo, no início do modernismo, os escritores bateram de frente e vão implementar um novo contexto, principalmente na poesia. Por exemplo, poesia, João Cabral de Melo Neto vai apresentar o regionalismo na poesia. O regionalismo a gente estava acostumado a observar na prosa, mas na poesia não. E aí João Cabral de Melo Neto vai instaurar essa visão da poesia dentro da esfera modernista, certo? Na prosa, nós temos dois escritores que fizeram muito sucesso. Clarice Lispector de um lado e Guimarães Rosa do outro. Clarice veio com a prosa introspectiva, enquanto Guimarães Rosa veio com a prosa regionalista e ficcional. É importante frisar que quando a gente vai falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver se agora está ok. Agora está ok. Você tem João Cabral de Melo Neto, o poeta das simetrias, objetividade e precisão com exatidão nas palavras. Funeral de um Lavrador e Morte de Vila Severina, obras principais. Lembrando que Morte de Vila Severina foi uma obra teatral, 1956. Denúncia social, uma literatura mais engajada, e a linguagem como objeto. A mulher, ela é distante e não há sentimentalismo nenhum diante das necessidades que ela passa. A poesia profunda, de reflexão e análise de crítica social. E um novo conceito, versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. Reflexão do fazer poética, quase uma metalinguagem. Então, João Cabral de Melo Neto vai nos apresentar uma literatura mais regionalizada, uma literatura mais séria, mais engajada, uma literatura extremamente importante para evidenciar o que é o Brasil também na época, nas entrelinhas, que infelizmente boa parte do caráter governamental queria esconder. Guimarães Rosa apresenta a questão do romance ficcional, principal obra, Grande Sertão Veredas, vai falar daqui a pouco, e a Clarice Lispector com a ficção experimental, o Fluxo de Consciência, e as epifanias que a gente vai falar também daqui a pouco. Eu queria deixar assim, gente, uma menção ali do Ivo, a gente viu em sala, tá? Que é um poeta alagoano, e ele é chamado de neoparnasiano e neossimbolista, porque ele resgata as ideias do parnasianismo e do simbolismo. É uma poesia muito introspectiva, uma poesia muito reflexiva, inclusive. Então, é interessante, é pertinente, é notório, significativo e incisivo que venhamos a entender essa visão reflexiva de Lê do Ivo. Tá aí João Cabral de Melo Neto, ele tem uma proximidade muito grande com a palavra pedra, família de escritores, de um lado Gilberto Freire, como primo, do outro lado Manuel Bandeira. Do lado paterno, Manuel Bandeira, do lado materno, Gilberto Freire, escritor de Casagrande, Senzala, Gilberto Freire. E aí depois ele conhece Murilo Mendes, Drummond, Jorge de Lima, e em 1942 ele lança o primeiro livro, que é A Pedra do Sono. Pedra é uma característica interessante na obra de João Cabral de Melo Neto. A poesia dele é cerebral e não emotiva, construção elaborada da linguagem, rigor formal e expressivo, engajamento com a realidade, poesia não lírica, não confessional. A principal obra dele, como vocês estão vendo aqui, ó, que mais cai, inclusive, nos vestibulares, Morte e Vida Severina, 1956. E aí a pedra. Pedra do Sono, Educação pela Pedra. Pedra é uma palavra que aparece muito em suas obras. No sertão a pedra não sabe lecionar. Se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra nascença, entranha a alma. E aí tem trecho de Morte e Vida Severino, meu nome é Severino, tem outro de Pia, como há muitos severinos, que é Santa Romaria. E conta a história de Severino, que está caminhando pelo interior pernambucano, castigado pela seca, para chegar até a cidade. E ele só vê morte, tristeza, abatimento, amargura, e aí ele pensa até em morrer, cometer suicídio, porque não aguenta mais. É quando ele vê o nascimento do filho de um amigo dele, do mestre Carpina, e aí ele readquire a vida. Por isso que o nome do livro é Morte e Vida Severina, tá? Ele readquire a esperança de sobrevivência. Guimarães Rosa, o maior neologista da nossa literatura, ele diz, aqui eu acho interessante essa alusão dele, quando escrevo, repito que vivi antes, parece as duas vidas, um léxico não é só o suficiente. Em outras palavras, eu gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. As superfícies são vivazes e claras, mas as profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. E aí, Grande Sertão Veredas, também no mesmo ano de Morte e Vida Severina, 1956. É a principal obra. E aí vem a musa, que está na prova de vocês, inclusive, Clarice Lispector, tá?
Clarice tem suas principais obras, como vocês estão vendo aqui, a Ucraniana, que é brasileira desde criancinha, mas nasceu na Ucrânia, mas chegou aqui bebê ainda. E o primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, aí veio depois Paixão Segundo GH, Hora da Estrela, Laços de Família, Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina. Perto do Coração Selvagem, a história da Joana. A Paixão Segundo GH, a alusão que eu fiz com a Metamorfose de Kafka, tá, gente? A obra escrita por Kafka, que Gregor Samsa, o personagem principal, se transforma em um inseto da noite para o dia. E a situação aqui de GH, que se depara com uma barata, né, na despensa da sua casa. Laços de Família e a famosíssima Hora da Estrela, que é a história da Macabeia, a lagoana Macabeia, que ninguém a enxergava, que tinha o sonho de ser atriz de Hollywood, coitada da Macabeia. Sofreu muito. Tá aí, eu não sou sozinha no mundo, não acredito em ninguém. Eu sou sozinha no mundo, não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando estou sozinha, porque ela tenta pensar, né? Tenta chegar a um consenso. A contemporaneidade com Ariano Suassuna, falar um pouquinho sobre o Alto da Compadecida. E o concretismo, tá, gente? Não esquecendo do concretismo, que tem como finalidade ou característica nos apresentar a revolução poética no campo visual. Valorizem isso, tá certo? Bem, senhores e senhoritas, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchauzinho.